Fala galera, você está aí no canal Jovens de Fogo. Tema de hoje, batismo no Espírito Santo. Quero mostrar para você o que acontece com aqueles que experimentam o batismo no Espírito Santo e quais são os seus efeitos. Se você está aí com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no versículo 1 e seguintes. O Evangelho vai narrar a história de Jesus na cidade de Gadara. Jesus e seus discípulos, eles atravessam a outra margem do lago e quando eles pisam na região de Gadara, vem um jovem correndo ao seu encontro. Esse jovem, ele tinha um espírito impuro. Ele morava no meio dos túmulos e ele era preso com grilhões e concorrentes. Mas ele era um jovem revoltado e ele era tão forte que ele arrebentava as correntes e os grilhões e saía correndo pelo meio do túmulo e dos morros, gritando e ferindo-se com pedra. Esse texto fala, a primeiro momento, daqueles que não experimentaram o batismo no Espírito Santo. O que acontece com um homem que não faz a experiência do batismo no Espírito Santo? Nós vamos ver aqui pelo menos 3 efeitos. Primeiro, no versículo 2, fala que esse jovem, ele tinha um espírito impuro. O que é ter um espírito impuro? Ter um espírito impuro é ter uma mentalidade carnal, uma mentalidade mundana, avessa aos critérios e aos valores do Evangelho. Nós vamos ver que o homem carnal, ele é avesso aos critérios e valores do Evangelho. Ele não consegue compreender a palavra de Deus e por isso ele se revolta contra ela. Hoje nós vemos na humanidade jovens revoltados com a palavra de Deus, querendo lutar contra os valores do Evangelho. Está aí a luta pelo aborto, pela pena de morte. Como que aumentou hoje em nosso meio a pornografia, a prostituição? Como que a gente vê hoje que a moral, a ética, os valores, os bons costumes estão cada vez mais corrompidos? Os jovens estão aí lutando pela legalização das drogas. Tudo isso é porque o jovem ainda tem uma mentalidade mundana e ele é escravo dessa mentalidade mundana. E esse jovem, ele era escravo da mentalidade mundana que ele tinha e por isso ele vai viver nos túmulos. O que significa que ele morava nos túmulos? Túmulo é lugar do quê? Túmulo é lugar de morte. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Túmulo é lugar de trevas, de escuridão. Aqueles que não fazem a experiência do batismo no Espírito Santo, eles vivem em uma cultura de morte, eles vivem em uma cultura de trevas, eles vivem no meio da escuridão e por isso a paga dos seus pecados será a morte. Nós vamos ver que hoje em nossa sociedade nós vivemos em uma cultura de morte. A OMS, Organização Mundial da Saúde, fala que a cada 1 minuto, 20 pessoas tentam se suicidar no mundo. A maioria, infelizmente, jovens, dos 15 aos 34 anos de idade. Muitos por causa da consequência das drogas, muitos por causa de decepções, muitos por causa de caminhos errados, escolhas erradas, o caminho da treva, da escuridão e da morte, que fazem aqueles que não se voltam para a luz que é o Senhor Jesus Cristo. E uma terceira consequência daquele que não faz a experiência do batismo no Espírito Santo é que ele não tem liberdade interior. O texto vai falar nos versículos 3, 4 e 5 que ninguém conseguia amarrar aquele jovem. Aquele jovem, ele não tinha liberdade e ele vivia gritando e ferindo-se com pedras. Quando nós não fazemos a experiência do batismo no Espírito Santo, nós pensamos que nós estamos agredindo as pessoas com palavras, com atos, com as nossas atitudes, mas na verdade nós estamos ferindo a nós mesmos.
os nossos corações, a nossa alma, destruindo em nós a liberdade interior, a verdadeira paz que só Jesus pode trazer em nosso coração. E aí, sabendo disso, esse jovem ele vai ao encontro de Jesus para fazer uma experiência com ele. E o que acontece quando nós fazemos então a experiência do batismo no Espírito Santo? É só você olhar o que aconteceu aí com esse jovem no versículo 15. Olha que extraordinário. No versículo 15 do texto, fala assim: chegaram onde estava Jesus e viram o possesso sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele que tivera a legião, e ficaram com medo. Ou seja, nós vamos ver que a experiência do batismo no Espírito Santo vai produzir em nós mudanças. Esse jovem, ele estava sentado. Antes, ninguém conseguia dominar aquele jovem. Ele vivia correndo pelos muros, pelos morros, pelo túmulo, e ninguém conseguia prender aquele jovem. Agora aquele jovem está sentado. O que significa dizer que esse jovem está sentado? A experiência do batismo no Espírito Santo muda o nosso comportamento. O jovem que faz a experiência do batismo no Espírito Santo vai começar a mudar o seu comportamento. Uma segunda coisa, aquele homem estava vestido. Olha só qual era a situação dele antes da experiência de Cristo. Aquele homem, ele andava nu. Agora, quando ele faz a experiência com o Senhor, aquele homem, ele está vestido. Se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, você vai ver que quando Adão pecou, ele teve vergonha do Senhor, porque ele descobriu que ele estava nu. A nudez na Sagrada Escritura significa humilhação, vergonha. É por isso que nós temos vergonha de andarmos nus, por causa do pecado original que tirou a pureza do nosso coração. E agora esse homem está vestido, ou seja, Jesus nos dá uma veste nova. Quando nós fazemos a experiência do batismo no Espírito Santo, Jesus nos reveste com a dignidade de filhos amados de Deus. Nós estamos agora vestidos. O filho pródigo, ele recebeu também uma nova veste. Nós não somos mais escravos, agora nós somos filhos amados de Deus. O Espírito clama em nosso coração: Abba, Pai. Nós tomamos consciência que nós somos filhos amados de Deus. E uma terceira coisa, que ele estava também no seu perfeito juízo. Ou seja, antes ele tinha um espírito mundano. Agora ele está no seu perfeito juízo. Um dos efeitos, uma das consequências imediatas do batismo do Espírito Santo é que essa experiência nos leva a uma metanoia. O que é metanoia? Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mentalidade, conversão. O Espírito Santo, ele muda a nossa mentalidade e agora nós passamos a nos abrir, a entender, a desejar, a viver os valores, os critérios do Evangelho. O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo para que nós possamos viver como filhos amados de Deus. E é muito interessante nesse texto que quando esse jovem sofre essa transformação, diz no finalzinho do versículo 15 aí, que os habitantes da cidade de Gadara, ao ver aquela transformação, eles ficaram com medo. Antes, quando ele vivia no meio do túmulo, quando ele vivia correndo pelado para cima e para baixo, ninguém tinha medo dele, achava aquele jovem normal. Mas agora que ele é transformado por Cristo, eles começam a ter medo daquele jovem. O que quer dizer esse texto para nós? A experiência do batismo no Espírito Santo, ela vai gerar em nós um escândalo. As pessoas que verem a nossa transformação, elas vão ficar escandalizadas. Assim como foi em minha experiência. O Rodrigo,
aquele jovem que vivia no meio dos túmulos, buscando a felicidade nas drogas, buscando a felicidade numa vida desregrada, aquele jovem que ninguém conseguia dominar ele em seu desejo de prazer e de felicidade. Agora esse jovem prega o evangelho, agora esse jovem é capaz de perdoar, agora esse jovem dá valor na sua família, agora esse jovem está buscando aí a fidelidade com Deus, agora esse jovem se casou na igreja. E nós começamos a gerar na sociedade medo, ou seja, escândalos. Aquele jovem que antes era trevas, agora esse jovem é luz, e luz no Senhor. Aquele que tivera a legião, porque aquele que faz a experiência com Jesus tem a sua vida transformada. O que era antigo passou, agora tudo se faz novo. Somos novas criaturas no Senhor. Se abra a essa experiência que você vai perceber e experimentar em sua vida todos os efeitos da experiência do batismo no Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.